Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de Química Inorgânica do nosso período de flexibilização da UFMT, Campus EG, muito formal, né? Estou de máscara, né? Covid não acabou, tá, gente? Continua aí na área, pode sair, tá? Não abusem. Usem a máscara e aí não tem erro, beleza? Vocês vão ficar protegidos, se garantir até a gente ter uma vacina. É simples, parece simples, mas as pessoas não estão respeitando. Então, vamos fazer nossa parte, né, como pessoas inteligentes e usar a máscara quando precisar, distanciamento, ok? Vamos lá que isso vai passar em breve. Plim! Mágica da edição. Estamos de volta, né? Vamos lá, hoje aula experimental, rapidinha, tá? Tranquilinha, só pra gente poder visualizar de certa forma, né? Não é ao vivo, mas a gente vai utilizar das ferramentas online para isso. Felizmente, estamos nessa era. Apesar de estar nessa era, né? A tecnologia nos permite fazer isso. Eu acho super válido. Felizmente a gente pode contar com essas ferramentas, né? Então, a aulinha de hoje, preparação de hidroxódio e reações com sais, tá? Então, é um experimento do grupo 1 já. No momento que vocês estão assistindo, se estão seguindo a ordem direitinho, né, dos vídeos. A gente ainda não começou o grupo 1, mas a gente vai começar, né, na próxima aula teórica. Então, assim como no hidrogênio, né, eu achei interessante a gente manter mais ou menos essa ordem. Vai talvez dar uma quebrada por causa das avaliações, tal, nessa ordem, mas é legal porque assim vocês podem já visualizar alguma coisa ali experimental, entre aspas aí, né? Antes de vocês entrarem no conteúdo teórico. Então, eu acho super válido. Se alguém tem uma opinião diferente, né? A gente pode até inverter, mas eu acho que tá tranquilo. A gente tem feito assim nos últimos anos. Bom, então o sódio é um elemento que tem o número atômico 11, né? Tá ali na tabela periódica, terceiro período, bloco S. Opa, configuração 3S1. Já estão conseguindo fazer isso? Não? Então volta lá na aula de revisão, pega os exercícios, vamos fazer, tá? É para ser natural. Tá? Então olhar na tabela periódica, tá certo que aqui no slide não tem uma tabela periódica no momento, mas né, esse é fácil lembrar. Tá lá, terceiro período e grupo 1, bloco S. Ok? Então 3S1 é a sua configuração, né? Tirando o gás no período anterior, é claro. Depois vou até deixar corrigido para vocês, tá? Mas o importante aqui para nós nesse momento é esse númerozinho aqui, tá? Número 1 do grupo 1, apenas um elétron na camada de valência. Ele já vai ter uma estrutura bem mais complexa do hidrogênio, que é outro elemento que a gente viu, né? Mas ele ainda tem um elétron na camada de valência. No entanto, as propriedades são bem diferentes. É um elemento que tem baixa energia de ionização, tem uma alta reatividade, que é o foco dessa prática, né? De duas maneiras, a gente vai ver isso. E aqui, né, na primeira parte da prática, a gente vai trabalhar com esse chocolate aqui, delícia. Não é chocolate, né, gente? Acredito que talvez já tenham visto isso, né? O sódio metálico, né? Ele tem essa aparência de chocolate, eu brinquei, parece chocolate macio. Lolo, que mais? Snickers, apesar que o Snickers tem amendoim, né? Mas é essa consistência exatamente. Para quem nunca viu, né? Pense numa barra de chocolate. Que delícia, hein? Chocolate. E aí,
né? Ele vai ter, inclusive, ele não vai ter aquele push, né? Daquele chocolate que tem caramelo. Por isso que eu lembrei do Lolo, né? E do Snickers. Você não vai ter que você quebra o chocolate sim, não vai ter esse puxa, né? Mas a consistência, ele é bem macio, né? Apesar que a gente não pode manipular ele com as mãos devido à sua alta reatividade com água, né? Então a gente tem um pouco de umidade na mão, a gente tem também cloreto de sódio na mão, e aí vai reagir, né? Vai dar uma queimadinha, não é legal. Então o Silvio, que é o nosso técnico, ou a Keila, eles vão colocar a luva para poder manipular, né? E entregar o sódio para a gente. E o sódio, por ser muito reativo com água, ele é conservado normalmente em um solvente orgânico, né? Assim evita que ele pegue umidade e aconteça uma explosão aí nos armários de reagentes, lá do laboratório do Departamento de Química, que é o que a gente tem utilizado atualmente, né? Então aqui eu pus essa ilustração, né? É exatamente o que vocês fariam. Iria lá com um recipiente com água, o Silvio ia colocar o sódio, tá? E aí ia acontecer a reação. Bom, então ele é um metal. Nós estamos no grupo 1, metais alcalinos, tá? Então todos são elementos metálicos. Eles têm algumas propriedades que os tornam parecidos com os demais metais, né, da tabela periódica. Ainda que, logicamente, que a reatividade é bem diferente, né? Então, você pode inclusive formar compostos que têm uma similaridade, mas que têm propriedades diferentes. Então, do hidrogênio a gente viu os hidretos, era inclusive uma das questões que eu deixei, né? Os hidretos metálicos e os hidretos salinos. Os hidretos salinos são aqueles dos metais do grupo 1. E os metálicos são de metais de transição. Os hidretos metálicos, eles são muitíssimo reativos, né? Porque a gente tem o grupo 1, que é bem reativo, e tem também o hidreto, que é outro íon, né? Não deixa de ser um íon, apesar de ser uma carga parcial ali, que vai ser bastante reativo, tá? Então, é uma substância bem instável, né? O hidreto salino. E o sódio também, né? Então, essa prática aqui, para vocês terem uma ideia, ela teve uma modificação, eu já vou explicar quando a gente entrar no procedimento, porque a gente teve alguns acidentes no laboratório. Nada grave, felizmente, né? Porque a gente utiliza sempre quantidades muito pequenas de sódio, um cacarequinho assim, um negocinho de nada, tá? E então acaba que não aconteceu nada de grave. Mas a gente resolveu tirar para a segurança de vocês, né? Então, e a nossa também, claro, né? Inclusive eu estava do lado da discente, né? E, enfim, aconteceu um acidente. E por que que o sódio é tão reativo? Bom, a baixa energia de ionização, ela vai ser uma propriedade periódica que é bastante importante nesse grupo. É o que explica a formação disso daqui, tá? Então, o sal de cozinha, qualquer que seja, esse é o sal do Himalaia, né? É um pouco de moda, mas enfim. Hoje já tem uma produção bem razoável aí e o custo dele não é tão alto para quem não usa muito, tá? Como eu. Então, um saleiro desse aqui, eu até coloquei mais para vocês poderem visualizar melhor, né? Ele vai durar muito tempo, né? Ele vai durar muito tempo para mim. Eu utilizo uma quantidade bem pequena. O sal do Himalaia, para mim, ele tem um sabor assim, o salgado dele, ele é mais acentuado, tá? Então, você acaba utilizando uma quantidade menor. A não ser os que gostam muito de sal, né? Obviamente. Mas você coloca uma quantidade pequena, ele salga bem, assim. Mas, né? Independente se é sal de Himalaia ou sal de cozinha comum, aquele branquinho, você vai ter a formação, então, de íons sódio, do grupo 1, e íons cloreto, lá do grupo 17. Ligação iônica é muito forte, né? Vai juntar esses dois íons, eles vão se unir e vão formar uma rede cristalina que tem um ponto de fusão muito alto, tem uma energia de ligação muito alta, né?
E tudo começa com uma propriedade periódica. Como eu venho chamando a atenção constantemente de vocês aqui, porque, como eu disse desde o começo, você entende as propriedades periódicas e os conceitos fundamentais como ligação química e força intermolecular, nossa, sei lá, é mais da metade do curso. Vocês vão ver que vai ter um repeteco. Claro que vai mudar a tendência. A gente já viu que existe uma tendência periódica ao longo da tabela periódica, mas, né, o importante é compreender o que é cada propriedade periódica. Senão fica baixa energia de ionização, aumenta a energia de ionização, diminui a energia de ionização. O aluno ele fica decorando, né? E isso não é bom, porque uma hora ele vai errar. Ele vai trocar, e aí o que eu posso fazer senão corrigi-los, né? Então vai ser, no caso, uma avaliação, uma questão errada, né? Não tem o que fazer. Estamos num curso de exatas, né, gente? Ainda que seja uma disciplina essencialmente teórica, é 0 e 1. Ainda que na química inorgânica descritiva a gente vai ver tons de cinza aí, ou tons de meio entre 0 e 1, tá? Outro ponto importante, para explicar essa reatividade do sódio com água, essa reatividade que é muito alta, que é o foco da nossa aula, é essa reação aqui, né, de oxirredução, tá? Uma reação eletroquímica. A água, ela vai reduzir, né? Então, esse conceito aqui de número de oxidação, redução, tal, quem não viu ainda, né? Eu vou passar o material. Se viram, foi no ensino médio, tá? Mas aqui, o que a gente utiliza nesse nível do nosso curso aqui, nesse ponto, não é nada mais que isso, tá? Talvez em materiais vocês ouçam falar mais um pouquinho sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou passar o material para vocês eletroquímico que eu tenho. São alguns slides, né? Eu não garanto que eu vou gravar, porque não é um conteúdo da disciplina, mas ele é importante para auxiliar vocês. Se vocês não entenderem, né, aí a gente vê a possibilidade de marcar uma aula extra, alguma coisa assim, tá? Mas eu quero que vocês peguem, né? Eu vou explicar direitinho lá no AVA, não se preocupem nesse momento. Peguem esses slides, vão no livro, deem uma estudada, porque é muito simples, tá? São reações em que há deslocamento de elétrons, né? Que é o que permite, dentre outras coisas, a condução de eletricidade. Tá? Então, aquele experimento, normalmente fazem até em feira de ciências, pega uma solução de sal, coloca um fio, liga o fio na pilha e fecha o circuito, coloca outro fio na água e coloca uma luzinha ali. Aí vai acender. Ah, que coisa, né? Então, mas o que está acontecendo ali? Condução de elétrons, né? Não é isso. É uma reação de oxidação, tá? Então, o que vai acontecer no nosso caso aqui, que é importante para a aula de hoje? É uma reação de oxidação. A gente vai ter água, né? Vai ter uma redução do NOx de mais 1 para 0 do hidrogênio, né? Então o hidrogênio aqui, ele vai ter um NOx de mais 1, número de oxidação mais 1, e aqui ele vai passar a ter um número de oxidação igual a 0, tá? Vamos melhorar isso rapidinho para ajudar já a introduzir esse conceito de eletroquímica para vocês. Olhem aqui, que apareceu, plim, né? Mágica da edição. Água, tá? Vocês vão lá no material, né, estudando um pouquinho de eletroquímica, vocês vão ver que existem diversas maneiras de calcular o número de oxidação. O que é o número de oxidação? Seria o estado de oxidação, né, ou a carga. Não usem carga, tá? Prefiram estado de oxidação. Carga é só para vocês terem uma ideia, né? Que o elemento teria se ele estivesse isolado, mas ele está ligado aqui na água. Então a gente vai rastrear o número de oxidação do hidrogênio, tá? Na água eu faço dessa maneira aqui. Tem outra maneira que é a maneira
que você soma, né, os números de oxidação. Tem umas regrinhas, né, de número de oxidação para vocês seguirem. Elementos simples, o número de oxidação é igual a zero, que são elementos que não estão ligados, sempre. Elementos que estão ligados, você vai seguir algumas regras de alguns elementos que você sabe o número de oxidação para descobrir o outro, tá? Simples assim. É matemática, tá? Não tem muito segredo não para descobrir o número de oxidação. Então existe essa maneira que você faz essa gradinha aqui, né? E determina, mas nesse caso aqui eu só estou pondo assim para fins didáticos, porque o hidrogênio é um dos números de oxidação mais fáceis de lembrar, mais um. Quando ele está ligado, aqui a gente tem 2 mols, né, de hidrogênio. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. O do oxigênio é menos 2. Substância que não tem carga, a substância ou composto que não tem carga aqui, o NOx, o número de oxidação, tem que ser igual a zero, ok? Então, tá ok, né? Então, qual que é o número de oxidação de hidrogênio? Mais 1 na água. Vamos acompanhar onde tem hidrogênio na minha equação eletroquímica, ou química, né? Nesse caso, dá quase na mesma. Hidrogênio é uma substância simples, o número de oxidação é igual a zero. Então, a gente vai ter uma diminuição do número de oxidação de mais 1 para 0, tá? Outra maneira de calcular, faz uma equaçãozinha ali, tá? 2 vezes o número de oxidação do hidrogênio mais número de oxidação do oxigênio é igual a 0. 2 vezes x, eu não sei, supostamente eu não sei, como eu disse, é muito simples, né? O número de oxidação do hidrogênio. Mais menos 2, que é o número de oxidação do oxigênio, é igual a 0. Número de oxidação de hidrogênio é igual a mais 1. Tá? Então dá para fazer dessa maneira também. Lá no material vai estar assim, tá? Bem simplesinho para vocês. Só para vocês terem uma ideia, né, de como calcular o número de oxidação. A gente não vai usar exatamente isso, é mais para ter uma ideia, tá? E saber o que é oxidação e o que é redução. Redução é o processo que você vai ter perda, né? Vai ter ganho de elétrons, né? E a diminuição do número de oxidação é o inverso, tá? Então, uma das maneiras mais simples, se você sabe calcular o número de oxidação, se você consegue ver ali rapidinho, você já tem prática, é a redução do número de oxidação, né? O próprio nome, que é um processo eletroquímico, a redução, que nesse caso grupo 1 é muito importante, vai ser, né, o que está acontecendo ali. Então não é difícil de lembrar, tá? Mas ele está recebendo elétrons. Por quê? Olha aqui, matemática de novo, tá, gente? Número de oxidação está mais 1, elétron é uma partícula negativa, certo? E ele passa para 0. Como eu passo de mais 1 para 0, matematicamente falando? Somando menos 1. Menos 1 representa o quê? Um elétron. Então, eu estou ganhando um elétron, né? Para reduzir o meu número de oxidação. Não sei se ficou muito claro, tá? Dúvidas, estamos aí para isso também. Vamos ver o sódio. Sódio, substância simples, desse lado aqui dos reagentes, número de oxidação igual a 0. Do outro lado, a gente tem um íon sódio mais 1. Quando a gente tem um íon isoladamente, o seu número de oxidação é a sua própria carga, ou o seu próprio estado de oxidação, que nesse caso é mais 1, está indicado aqui, certo? Então a gente vai ter uma oxidação, que é a passagem do número de oxidação de 0 para mais 1. A gente fez o quê? Que a gente perdeu elétrons. A gente estava no estado neutro, 0, né? 0 ali, e a gente passou para mais 1. O que a gente fez para isso? Né? A gente perdeu elétrons, né? Tava menos 1 mais 1, que é igual a 0. A gente perdeu elétrons, menos 1, ficou mais 1. Tá? Não é muito difícil, tá, gente? É pura matemática.
Aí o processo eletroquímico, o que que é? É a transferência de elétrons ali, é aquele movimento de elétrons que vai gerar eletricidade. Lembra do experimento bobinho lá de ciência? É bobinho, mas é muito útil para a gente lembrar. O que vai acontecer quando a gente tiver um movimento de elétrons? Vamos ter nada mais nada menos que a condução de eletricidade, certo? Então alguém vai perder elétrons, alguém vai receber elétrons e você fica num ciclo. Um cara lá atrás chamado Daniel, ele teve a ideia de aproveitar esse fluxo de elétrons e produzir uma pilha, que é o quê? A transformação de energia química para energia elétrica. Ele utiliza uma reação química para transformar em energia elétrica. E que reação química que é essa? Uma reação eletroquímica, uma reação que envolve um fluxo de elétrons. Tá? Então, alguém vai reduzir e alguém vai oxidar. Então, essas reações eletroquímicas também são conhecidas como reações de oxirredução, que é a junção das duas palavrinhas aí, oxidação e redução. Certo? Deu para entender, pessoal? Sim, bem por cima? Só para a gente ter uma ideia, para não ficar muito vazio aqui. Vai ter o material, vão ter que dedicar um tempinho aí de estudo, só para entender. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que eu estou trazendo isso? Aqui para explicar a reatividade do sódio, né? Os elementos do grupo 1, eles têm um alto poder de redução, ou seja, um alto poder redutor, desculpem, a palavra correta. Alto poder redutor, ou alto potencial de redução. Isso quer dizer que eles vão se oxidar para que alguém reduza. Lembra que eu acabei de falar? É sempre em pares a oxirredução. O próprio nome diz. Alguém reduz e alguém oxida. Como os elementos do grupo 1 têm um alto potencial de redução, quer dizer que eles vão se oxidar. É o contrário. Quem tem um alto poder de oxidação, né, ou um alto potencial de oxidação, vai reduzir. Tá? É sempre o contrário. O que é esse potencial, né? Sendo que vocês não viram termodinâmica ainda? É uma grandeza termodinâmica que está traduzida na própria palavra. Né? Olha que maravilha que é o nosso português. Né? Potencial. O que é a pessoa que tem potencial? É uma pessoa como vocês. Estão aqui, né, estudando, né, se dedicando, porque tem um potencial de serem grandes engenheiros amanhã. Né? Parece bobo, mas é, né, um exemplo real. Isso é o potencial. E o potencial eletroquímico é a possibilidade que aquela espécie, aquela substância, aquele íon, aquele átomo tem de fazer aquele processo. Né? Só que no caso da eletroquímica, né, quem tem um alto potencial de redução é a espécie que vai se oxidar. Por que ela vai se oxidar? Porque o parzinho dela, né, vai se reduzir. Então ela tem um poder de fazer com que outra espécie se reduza. Olha que interessante. E de que forma que ela faz? Ela tem esse poder. De que forma que ela faz a outra espécie se reduzir? Né? Se oxidando. Se ela está se oxidando, ela vai perder elétrons para que a outra espécie receba e se reduza. Né? Tá difícil? Vou dar um trava-língua, tá? Eu odeio isso, que é coisa do ensino médio. Mas isso é um conteúdo que quem viu no ensino médio, tá? Então não vejo problema. E certamente vocês não vão esquecer mais. Quer ver que facinho agora? Porra! 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 Perde, oxida. Recebe, reduz. Acertei. Olha que beleza. Perde o quê? Perde elétrons. E o que acontece quando uma espécie perde elétrons? Ela se oxida. Recebe o quê? Elétrons. O que acontece com uma espécie quando ela recebe elétrons? Reduz. Acertei. Olha que beleza. Tá? Para não esquecer mais. Né? E aí o potencial, como que é? Potencial de redução alto.
Quer dizer que a espécie vai se oxidar para que outra se reduza. Tá? Ela vai perder elétrons para que a outra receba e se reduza. É uma espécie que tem um alto potencial de redução. É uma espécie que vai fazer a outra espécie se reduzir. Ok? Esses são os conceitos mais gerais, mais importantes, né, que a gente vai utilizar. Mas, de novo, vai estar um material lá para vocês. É uma etapa complementar, como eu disse, né? E eu fico à disposição caso tenha alguma dúvida, tá? Mas é bem tranquilo, não tem muito segredo não. Não vou entrar na parte de balanceamento por oxirredução, isso seria muito específico, né? Não tem tanta utilidade para a gente. E a questão também de pilha e eletrólise, né? Que é uma questão de espontaneidade da reação. A pilha é um processo espontâneo. Então a gente pega uma pilha, uma bateria do celular, do relógio, do brinquedo, né? Para quem tem criança em casa, seja priminho, seja filho, enfim, etc. Você faz o quê? Coloca a pilha lá e acabou. Né? Por quê? Porque é uma reação espontânea. Ela vai ocorrer. A termodinâmica vai explicar isso depois, né? Para vocês. Se tiverem o conceito da termodinâmica, vai ficar mais fácil de entender. Mas é uma reação espontânea. E a eletrólise é um processo não espontâneo. Você vai ter que fornecer energia para que ele ocorra. Diferente da pilha, que você vai utilizar a reação química para obter energia. A eletrólise é o processo contrário, é um processo não espontâneo. Então, um exemplo. Tem um conhecido meu que ele faz recobrimento de metais para sapatos, né, calçados. Lá em Franca, né, cidade que minha filha mora atualmente, eles têm um grande mercado disso. Então, esse conhecido meu, ele faz eletrólise. Eu nunca tinha visto ao vivo, porque na graduação a gente não teve possibilidade de fazer esses experimentos, né? Porque eles são um pouquinho trabalhosos. O que ele faz? Ele tem um tanque, né? Um tanquinho, não, né, o tanquinho aqui, o tanquinho lá de lavar roupa. Claro, de plástico, porque é isolante, né, de polímero. E aí ele coloca as anilhinhas lá que ele quer recobrir, que vai passar o cadarço do sapato, uma fivela de um sapato masculino, que é o grande mercado lá, né? Enfim, várias pecinhas ali de metal, ele vai fazer por partes. Ele tem uma pecinha que é de um metal mais barato, né? E vai recobrir com um acabamento ali dourado, prateado, etc. Ele coloca a solução do que ele quer recobrir, coloca o metalzinho lá no fundo do tanque e ele tem 2 eletrodos, né, enfiados ali no tanque. A partir do momento que ele preparou, ele vai, né, se afastar, tomar cuidado e vai ligar lá o aparelhinho que ele comprou o kit. Ele não sabe, sim, deve ter tido químico no ensino médio, mas ele não é químico, nada disso, né? Ele não teve uma formação específica para isso. Foi um técnico que foi lá, vendeu para ele e ensinou ele a fazer. Eu quero recobrir com níquel. Qual que é o potencial? Ele tem uma tabela de potenciais do que? De redução lá. E aí ele vai lá no marcador, né? Ele vai controlar o potencial que ele quer e vai dar uma descarga de acordo com esse potencial, né? O próprio sisteminha gera uma descarga, gera uma diferença potencial ali que vai ocorrer. Então ele deixa um tempo ali, depende da quantidade, né? Isso tem como calcular. Então, sei lá, 5 minutos, né? Ele já sabe, né? Tem lá também uma tabela, quanto tempo ele vai ter que deixar. Deixa lá e acabou, tá? O que pode acontecer de acidente? Esquecer e bater a mão ali. Não desligar, acabou. Vai tomar um tranco violento, né? Ele falou que não de ter acidente grave, mas de tomar choque, assim, né? Porque às vezes a pia ali, o tanque tá ainda derrubou a solução sem querer, aí, né, chegou ali, tá pingando, encostou ali na pia, toma um choque, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí
de aplicações eletroquímicas. Então esse é um eletroquímica zerinho, tá? Aproveitando que é uma aula experimental, trouxe isso para vocês, né? Extra. Depois tem um material lá para vocês entenderem, né? Quem quiser compreender melhor o que é isso. O que é importante para a gente saber? O que é um potencial de redução, né? O que é isso? O que significa, então, o sódio ter um alto potencial de redução, assim como os demais elementos do grupo 1? Quer dizer isso, que ele vai se oxidar para que outro elemento reduza. Aqui a gente está fazendo um experimento relativamente simples, colocando sódio em água. Mas isso pode ser aproveitado em diversas reações eletroquímicas, principalmente eletrolítica, que a gente vai ver um pouquinho na parte teórica, e depois em processos 1, vocês vão ter um capítulo, não sei se é 1 ou 2 agora, mas vocês têm um capítulo dedicado lá do Schrev, dedicado à indústria eletroquímica, tá? Que é essa indústria que utiliza eletroquímica para, né, fazer, enfim, diversas aplicações que eu vou mostrar lá na nossa aula teórica. Bom, já me estendi demais nesse ponto. Importante aqui, de novo, a alta reatividade do sódio metálico se deve a baixa energia de ionização. Isso quer dizer, né, já vimos lá atrás, que necessita-se de uma energia baixa para se obter um íon positivo, né? A energia de ionização é justamente isso, a energia necessária para converter um elemento neutro para um íon positivo. E o alto potencial de redução, né? Que vai fazer com que o sódio se oxide e a água se reduza. Esses são os motivos porque o sódio é tão reativo. Mas a equação completa do que vai se formar ali é um hidroxissódio, né? Ao final do processo, a gente vai ver a formação de hidroxissódio. Os hidróxidos são uma classe de compostos que, no caso do grupo 1, são bastante importantes, porque a gente tem hidróxidos bem conhecidos que são utilizados aí no dia a dia da indústria. Então, soda cáustica, que é o hidroxissódio, a potassa cáustica, que é o hidroxipotássio. E eles são importantes para o grupo 1 porque são as bases mais fortes conhecidas, né? O grupo 1 vai formar uma base muito forte porque a gente tem um elemento que é altamente eletropositivo, né? Aqui tem uma baixa energia de ionização, é um elemento bem positivo, no caso do metal do grupo 1. E o hidróxido, que é uma hidroxila, né? Que tem uma carga negativa. Então a força de atração é muito grande. Pelo princípio de conservação de energia, como eu já disse algumas vezes aqui, para você dissociar isso, você vai ter que fornecer uma energia. Essa energia vem da hidratação pela água, né? Alta solubilidade em água é característica dos hidróxidos. Só o lítio que não. O lítio ele é pouco solúvel em água. Ele é muito pequenininho, ele tem a carga muito concentrada ali e é difícil, né, você hidratar, formar um hidróxido com esse elemento. Mais sobre isso lá na teórica. Os hidróxidos reagem com ácidos, é uma das primeiras reações que a gente aprende em química. Base mais ácido dá sal mais água. Sal, tá? Então, essa é uma maneira de se obter sal, que não é a maneira que a gente obtém esse sal aqui, né? Mas só para ilustrar aí o sal, né? No caso do sal do mar, a gente vai ter formação de íon sódio e tem íons cloreto, eles vão se unir, o pessoal evapora a água do mar e fica ali o sal de cozinha, né, nas salinas. Esse daqui já é rochoso, então é a extração das rochas que tem um alto teor de sal, né? Esse rosinha aqui do sal do Himalaia é de cobalto, né, que tem ali presente também, além de sódio, cloreto e outros elementos. Hidróxidos reagem com sais metálicos formando hidróxidos metálicos. Por que eu coloquei essa reação aqui? É a segunda parte do nosso experimento. A gente vai utilizar hidroxissódio, vai utilizar cloretos e sulfatos de metais de transição, que são coloridos. A gente vai ver lá na frente porque ocorre isso, né, na última parte do curso. Mas saibam que os metais de transição,
os seus sais são compostos coloridos, tá? Que vocês vão poder ver nos vídeos, inclusive, que eu vou passar para vocês. E aí a gente tem uma reação de dupla troca. Lembra disso lá do ensino médio? Ouviram um pouquinho lá na geral? Né? O hidroxódio troca, né, com o cloreto de metal. O metal passa a se ligar ao hidróxido e o sódio passa a se ligar ao cloreto, né? O cloreto e o sódio, o íon sódio, eles são inseparáveis, tá? Praticamente. Por quê? Um tem uma baixa energia de ionização e o outro tem uma alta afinidade eletrônica. Casou, né? Casou, vixe, é o melhor casamento ali, iônico. Porque você tem um íon muito positivo e um íon muito negativo. Então, essa é a força motriz que vai mover essa reação aqui, tá? A formação do cloreto de sódio, por ser energeticamente muito favorável, ela vai mover essa reação, né? Vai fazer com que essa reação ocorra. No caso do sulfato de metal, né, também... aqui está errado, depois eu vou trocar, né? Vai ocorrer essa troca, só que o que vai acontecer aqui? Vai ter a formação do sulfato de sódio, tá? O sulfato de sódio, ele não é um elemento, ele não é um composto com uma força iônica tão alta, mas ele também é um sal formado por íons positivos e íons negativos, ok? Então você vai ter uma ligação que é um caráter iônico acentuado ali, e isso também é a força motriz. Mas quem é o grande personagem, o grande protagonista dessas equações aqui, dessas reações químicas, é o sódio, tá? É a sua baixa energia de ionização que vai permitir a formação desses hidróxidos metálicos, que são os produtos das reações que a gente vai ver, tá, lá nos vídeos. Então a gente vai ter dois momentos de experimento: reação do sódio metálico com água e a reação de hidróxido com cloretos e sulfatos metálicos, formando hidróxidos metálicos. Tudo bem? Então, qual que era o procedimento que nós faríamos no laboratório? Retirar um pedacinho de sódio, corta em pequenos fragmentos. Silvio faz para a gente, porque é um pouquinho perigoso, né? Depois coloque água destilada em um becker de 50 ml e adicione 3 gotas de fenolftaleína. Quem lembra aí da química geral? Titulação, lembra? Tinha que pingar 3 gotas de fenolftaleína, ou quem já fez analítica, né? Põe na bureta o hidroxódio, vai pingando lá, vai agitando. Tem vinagre aqui, né, no Erlenmeyer. Vai agitando, ficou rosa. Primeiro tom de rosa, para, anota o volume e faz o cálculo. Fenolftaleína, indicador ácido-base, né? Então, qual a utilidade da fenolftaleína aqui? Verificar se a gente formou hidroxódio, né? Por quê? No final, olha aqui a segunda equação. Eu não falei nesse momento para deixar justamente para a parte experimental, né? Olha a segunda equação da oxidação do sódio, desculpe, e formação do hidróxido, que é isso que eu estou revelando agora, tá? A gente focou aqui na oxidação, estava explicando um pouquinho de eletroquímica para vocês, mas olha os outros produtos. Hidrogênio, que a gente já viu que é um gás altamente inflamável, e o hidróxido, né, que é o que sobrou da água, né? Se a gente pegar a fórmula da água, quebrar aqui, a gente tem HOH. Então, utilizou o H, né, para formar hidrogênio, gás hidrogênio, e o OH sobrou ali. Só que é um íon muito negativo e um íon muito positivo, eles vão formar hidroxódio, né? Então, alguns alunos já me questionaram, por que a gente não pega esse hidroxódio que formou e utiliza na segunda parte do experimento? Porque a gente não tem uma ideia da concentração. A gente teria que pesar o sódio metálico, mas ele vai se degradar, pode acontecer um acidente, explodir a balança ali, que custa, né, um valorzinho bem razoável. Então a gente não faz isso. O Silvio ele deixa uma outra solução de hidroxódio preparada para a gente fazer essa segunda parte aqui, ok?
Já dei spoiler, né? Mas vamos lá. Primeira parte. Adiciona a água destilada em um becker e 3 gotas de fenolftaleína. Em seguida, adicione os pedacinhos de sódio com cuidado, tá? Aí é o Silvio que vai lá, a gente chega com o becker para ele, ele coloca o sódio e a gente vai ver. É um pedacinho de nada, um cacarecozinho assim. Ele fica dançando em cima da água, ele fica deslizando ali na superfície. Sai uma fumacinha, que é hidrogênio, que foi formado aqui, tá? E aí, a fenolftaleína vai indicar a formação de hidroxódio. Então, rapidamente, você tem a conversão dos íons sódio para íon sódio, aliás, do sódio metálico para íon sódio mais, e acaba formando a hidroxila ali no processo, a base. E aí a gente vê um rosa, né? O que a gente fazia antigamente? Só por curiosidade. Nessa parte aqui que a gente adicionou o sódio, a gente vinha com um tubo cheio de água, a gente enchia o tubo de ensaio até a ponta, fechava com 1, 2 dedos, depende do dedão do cara, né? Virava, ele rapidamente pegava o sódio ali, né? Pegava o sódio que está ali soltando hidrogênio, e o que acontecia? A gente vai fazer, fez isso, aliás, no outro experimento do hidrogênio, tá? Ele vai consumir aquela água, né? Ele vai gerar o gás hidrogênio ali, vai consumir a água do tubo de ensaio. E aí que estava o problema, porque como é muito rápido esse processo, eu, inclusive, os discentes, acabava segurando um pouquinho demais o tubo, e o que aconteceu com uma colega de vocês, que eu não vou expor o nome dela, tá? Mas é uma discente. Talvez já conheçam essa história, os conhecidos dela. O tubo voou da mão dela. Pá! Decolou, que nem um foguete que a gente viu na aula de hidrogênio. Bateu no teto, voltou, quebrou na bancada e espirrou em mim e nela, que eu estava do lado dela. Tá? Então, felizmente, não aconteceu nada. A gente recolheu o vidro, tudo bem, a gente estava de jaleco, por isso tem que utilizar jaleco, né? E não aconteceu nada, foi só o susto. Outro discente em outro semestre, agora um menino, né? Foi fazer isso. Só que ele segurou o tubo. Ele ficou segurando e estourou na mão dele o tubo, tá? Não cortou ele também, né? O tubo de ensaio ele tem um vidro muito fininho, mas ele despedaçou, né? Com a força do hidrogênio gerado. Então não cortou, ele já soltou, né? Reflexo, tava de jaleco, né? Tudo certo, não aconteceu nada com ele. Não estava de óculos, a gente recomenda que use óculos de segurança, mas ele estava longe. Era um menino que tinha uma estatura razoavelmente alta, tá? Então não pegou no olho dele, nada, mas poderia ter acontecido um acidente. Então é por isso que a gente tirou. E a gente observa o hidrogênio de outra forma, né, no experimento 1. Então não tem prejuízo no aprendizado. É mais uma história aí para vocês terem uma ideia, né? Porque na apostila, né, quem tem a apostila, quem já fez a disciplina, ou quem pegou, sei lá, por curiosidade de outros anos, tem essa parte, mas a gente não está fazendo mais, tá? Segunda parte, então aí é utilizar o hidroxódio para fazer uma reação química. Transferir 5 ml de cada uma das soluções, né? Então a gente tem vários cloretos e sulfatos aqui de metais de transição e também do grupo 2, magnésio e cálcio. E a gente transfere para 6 tubos de ensaio. Então o Silvio já deixa soluções salinas lá preparadas. A gente transfere o tubo de ensaio e em seguida a gente adiciona 2 ml de solução hidroxódio 2 molar em cada tubo de ensaio. Observe e anote. Isso é o que a gente faz normalmente, tá? Então a gente tem que levar o caderninho, laboratório e anotar. O que os senhores e as senhoras, senhoritas vão fazer aí na casa de vocês? Vocês vão
abrir agora os vídeos, tá? Eu vou deixar linkado lá no Ava também, mas está aqui, vai estar no slide, então quem quiser copia e cola aqui, tá? Copia e cola no seu computador, se estiver no computador. No Ava eu tenho conseguido linkar, né, todos os links lá, não tem tido problema, né? Como essa postagem ainda não foi feita nesse momento que eu estou gravando, tá? Talvez, né, sei lá, dá algum pau, copia e cola, tá? Não tem problema. Eu escolhi 2 vídeos da reação do sódio com a água, né? E outro do hidroxódio com sais. Não necessariamente vai ter todos os sais aqui, tá? Então, não se preocupem com isso. Por quê? A reação que é o importante aqui pra gente. É pra gente observar, né? Reatividade, exemplos de reações com hidróxido são uma classe de compostos importante para o grupo 1. É só isso, tá? Então, vocês vão observar hidróxidos que são coloridos, que são de metais de transição, tá? E hidróxidos que são brancos, que são do magnésio e do cálcio. Por que os hidróxidos de metais de transição são coloridos? Alguém pode perguntar. Devido às transições que a gente observa da luz, né? O que a gente está vendo, né? Então, minha camiseta hoje, verde água, nem falei, né? Hoje minha camiseta é numa das minhas viagens de férias, João Pessoa, recomendo demais, Paraíso, vão. Se tiverem a oportunidade algum dia, vão. Então, minha camiseta é verde água, né? A gente tem um espectro visível da luz, né? Que é uma parte do espectro eletromagnético da luz. É o que justamente a gente enxerga. Uma pequena fração do espectro, uma faixa de 400 a 700 nanômetros. O que vocês estão vendo agora, essa cor aqui, a cor do meu copo, preta, são o resto, né? A luz bate sobre um objeto, então a luz do meu quarto está ligada aqui, ela bate sobre um objeto, ela incide sobre um objeto. Vai ser uma parte transmitida, vai ser uma parte absorvida, e o que você observa é o resultado disso, né? E lá, né, sendo matéria, lá dentro, o que está acontecendo? Transições eletrônicas, do estado fundamental para o estado excitado, tá? Quando essas transições ocorrem na região do visível, a gente vai observar uma cor. Quando elas ocorrem em outra região, do UV, por exemplo, ou do infravermelho, que é a radiação que está lá no nosso controle, por exemplo, da televisão, a gente não vai observar, porque o nosso olho não tem a capacidade de captar essa forma de radiação na região do UV e do infravermelho, tá? As transições eletrônicas aqui, do estado fundamental para o estado excitado dos metais de transição, ocorrem na região do visível. Por isso, esses compostos são coloridos. Tá? Só para adiantar, lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai entender a estrutura realmente atômica ali, do que está acontecendo nos compostos metais de transição. Tá? Mas por enquanto saibam isso. E no grupo 1 e 2, as regiões, né, não são metais de transição, são metais, mas são alcalino-terrosos, que a gente vai ver depois no nosso curso. E ocorre na região que foge do visível, no UV, né, principalmente. Então a gente vai enxergar compostos brancos. Mas todos são hidróxidos respondendo, né, a essas duas equações químicas aqui representadas. Certo? Falei pra caramba, achei que a aula ia ser curta, no fim ficou comprida porque teve essa introdução de eletroquímica, tudo bem, né? É válido, para isso que a gente está aqui, estamos aprendendo. 2 questões para finalizar. Escreva a reação química balanceada do sódio com água, tá? Tá na apostila, tá nos slides, tá? Então dá para vocês encontrarem isso. Explique por que o sódio é tão reativo com água. A gente discutiu bastante isso na aula de hoje também, tá? Essa equação química, então, vocês vão encontrar facilmente, tá? E por que que o sódio é tão reativo com água? São as minhas 2 questões para vocês. Obrigado pela atenção.
Eu sei que seria muito mais legal a gente estar no laboratório, né? Mas, de novo, não custa reforçar. Esses experimentos nada mais são do que uma possibilidade de visualização do que a gente está aprendendo na teórica, tá? O importante para mim são os conceitos por trás. São as questões que estão aqui, são as questões que eu venho discutindo nessas aulinhas experimentais. Prestem bastante atenção nisso. A gente sempre faz um paralelo com a teórica, né, entre as duas partes. Então, isso que é importante ficar para vocês. Então, até a próxima. Um abraço. Se cuidem aí.